Como ter seu glow up literário em 2025. Se tornar aquela garota leitora, ler todos os livros que você sempre sonhou. Nesse vídeo, você vai ter um guia completo para consultar sempre que precisar e começar 2025 fazendo aquilo que você sempre quis e nunca achou que ia conseguir. Mas aqui com esse vídeo, com esses passos simples, você vai conseguir ler o que você quiser durante esse ano. Vamos direto ao ponto, porque 2025 tá aí e não é mais hora de perder tempo. É hora de desencalhar aqueles livros ou ler aquele livro que você sempre sonhou e nunca pensou que ia conseguir. A primeira dica é uma coisa que eu bato muito na tecla nos meus conteúdos. Parece besteirinha, mas não é. Um exemplo para vocês entenderem o quanto que isso é poderoso. A dica é ler o que você gosta. Isso parece bastante óbvio, mas às vezes eu sinto que as pessoas ficam um pouco perdidas. Elas acham que gostam de uma coisa, mas na verdade não gostam. Às vezes vão pelo hype, também é um dos pontos que eu vou explicar aqui. Mas o que acontece? Na escola, eles nos incentivam a ler, mas com a grade bem restritiva, né? Porque são livros ali que não são direcionados ao nosso gosto, eles são direcionados à grade curricular, para você poder aprender e tudo mais. São livros importantes, mas não são livros fáceis de ler, geralmente. Por exemplo, Machado de Assis é um livro mais antigo, então, na minha opinião de leitora, eu já sou leitora há mais de 10 anos. Tem livros que eles são muito bons, mas não é um livro que você indicaria para uma pessoa que acabou de ler. Você tem que ter uma bagagem para ler. E não que a história em si não seja entendida pelas crianças que estão lendo, mas é um livro que não tem uma linguagem fácil. Às vezes também, como a gente tá nesse tema de ler o que gosta, às vezes também não é um tema que você gosta, e é aí que tá. Quando eu falo pra você procurar um livro que você ama, é ler sobre coisas que você ama. Por exemplo, vamos supor que você gosta muito, apaixonada por Bridgerton. Então a gente vai ler um romance de época. Entende? Vamos procurar romances de época. Você não vai procurar um romance de época clássico e não sei o que. Não, vai nos famosos. Procura os famosinhos, o que todo mundo tá lendo. Geralmente, esses livros que são populares, você consegue ler com mais facilidade, porque se eles são populares, é porque são fáceis de ser entendido e tem uma história interessante. Claro que não são todos, né? Aqui eu tô fazendo uma generalização do bem, pra você entender que quando você vai ler um livro, você pode vir com essa mentalidade da escola. Não, eu não gosto de ler. Eu tentei ler tal livro na escola, mas eu não gostei. Mas isso vem justamente porque a escola, ela é um lugar para você aprender a grade curricular. Então os livros que eles indicam para você naquele tempo não são, por exemplo, os livros que você vai gostar de ler agora, porque eles não são a grade curricular, ela não é individual. Não é como se fosse eu, Rania, por exemplo, adoro artes, adoro história. Se fosse uma grade curricular personalizada pra mim, não ia ter matemática, não ia ter essas coisas, entende? Então na escola é um apanhado geral, não individual, dá pra entender? Uma coisa mais direcionada pra todos. Eles não veem muito o individual de cada aluno. Então, quando eles passam Machado de Assis, é uma coisa direcionada para todos. Eles não estão se importando. Ah, não, a Rania, ela não gosta de livros com tragédias, então não vamos passar Machado de Assis. Não. Mas agora, quando você tem tempo para ler no seu tempo livre, se você quer ler mais ou então ter um hobby, você tem esse poder de escolher o que você gosta. Então, fazer essa pesquisa do que você ama ler de forma individualizada é, assim, um ponto crucial para você começar a ler mais. Anota mesmo, anota. Eu gosto muito da série Bridgerton, eu gosto muito de Orgulho e Preconceito. O que isso tem em comum? É o romance de época, então vou atrás de romance de época famosos. O primeiro passo é esse, tira essa mentalidade de que você não gosta de ler. Você gosta de ler, muito provavelmente, porque ler é uma atividade muito tranquila, ela não é esse bicho de 7 cabeças que o povo pinta. Você tem provavelmente essa ideia, porque na escola foi te dado ali livros que você não gostava como indivíduo. Porque é muito difícil você ter esse senso de indivíduo, né? Quando você tá num lugar que só prega mais o coletivo e vamos fazer, né, o que é bom pra todos, o que é o ideal porque a gente vive em sociedade. Mas nesse momento seu, você pode ser individualista e escolher o que você quer ler. Não saia também pegando qualquer coisa. Pesquisa, é o seu momento. Pensa que você vai gastar um momento ali, mas não pensa com peso. Eu tô perdendo tempo. Não, pensa que você vai gastar um momento ali pra ler esse livro. Então pensa em tornar esse momento prazeroso, entende?
Pensa com essa mentalidade. O segundo passo, ele vem um pouco intrínseco e pode ser um pouco confuso e parecer um contrário do outro. Ai, Rani, você não falou que é pra gente procurar livros do hype? Falei, mas não leia livros do hype se não for o que você gosta. O que eu quero dizer? Vamos supor que tem um livro no hype super famoso, mistério, assim, com drama e sangue, não sei o que, e você é super medrosa, não curte livro de terror. Você vai ler esse livro? Não, porque aí já entra na nossa primeira regra, que é ler o que você gosta. Você tá vendo essas recomendações, pode ser o melhor livro do mundo, parece o melhor livro do mundo. Mas se você não gosta, não se force. Não quer dizer que você não possa lá e ler. Mas entende o não se force? Todo ano, dependendo das bolhas que você tá, sai livros novos de tudo quanto é tema. Não pense que não tem, tá? Tudo quanto é tema, sai livro toda hora e tem sim muita coisa pra você ler. Então, mesmo que esteja um livro hiper famoso, a não ser que você esteja muito curiosa, deixa pra lá. Você não quer ler? Não tem problema. Por conta da gente viver numa sociedade que é capitalista, e ela prega muito essa coisa da gente ficar produzindo, né? Mas a gente sabe que não é saudável. Então, em todo o âmbito da nossa vida, infelizmente, vai ter essa sensação de competição. E pensa que não é uma competição, A vida em si não é uma competição. É difícil a gente parar e analisar assim por conta da sociedade que prega nessa hiperprodução. Mas não é uma competição. Se você não leu aquele livro, você só não quis ler. Aí vai vir gente dizendo, ai, você tá perdendo. Ai, não sei o que. Tá perdendo nada. Você perde se você não escutar o que você quer ler. Você perde se você se forçar a ler um livro que você não tá realmente interessada e deixar pra lá os que você realmente quer. É como se você tivesse de volta a analogia da escola, né? É como se você tivesse de volta à escola. Alguém vem e fala um livro que é do coletivo, né? Que tá ali famoso no coletivo. Toma, leia. Leia agora. Você pode falar, não, eu não quero ler isso. Eu quero ler o romance lá. Pode ter lido 15 romances. Você quer ler mais um? Vai ler. Essas dicas vocês vão ver que uma complementa a outra. Anota aí, se você precisar. Se anotar, inclusive, me marca. Tira uma fotinha e me marca pra eu saber que eu tô ajudando você a ler, né, em 2025. As minhas redes sociais estão todas aqui na descrição. Se você estiver gostando do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Voltando, a terceira dica, ela vai complementar essas outras, que é leia mais livros nacionais. Sei que existe um estigma horrível em livros nacionais, mas não basta de síndrome de vira-lata. E muita gente que é assim, repara, que ela acha que tudo de fora é melhor. Os Estados Unidos é um lugar melhor. Os Estados Unidos é isso, os Estados Unidos é aquilo. E você não para pra pensar na riqueza e na criatividade do lugar que você mora. Eu acho super importante a gente ter esse lugar de orgulho da nossa própria arte, porque quando a gente não se orgulha do nosso próprio país, a gente tá meio que renegando a gente mesmo, porque querendo ou não, você nasceu aqui, sabe? E no Brasil é um lugar que, ainda bem, tem muita cultura, tem muita coisa boa. Então, eu sinto que as pessoas, elas negligenciam isso e acaba afetando em todos os âmbitos da vida delas. Aí o que acontece? Livros nacionais, como eu disse, tá sempre saindo livros novos, sempre. Um melhor que o outro, eu juro a vocês. Tem uns livros, assim, que eu fico triste genuinamente, porque não tem o alcance que um livro gringo tem, e às vezes o livro gringo é super meia boca, o livro da pessoa nacional ali que ela tá colocando, super bem feito, tudo amarradinho, sabe? Uma coisa feita com amor e com apreço mesmo. Fica de olho nos nacionais. Você acha, ai, Rani, não tem livro de não sei quantos jeitos e com aquilo e com isso? Tem. Sabe o que você vai fazer? Vai entrar na Amazon e vai colocar lá na aba de e-books e vai pesquisar. Você vai ter uma surpresa. É só colocar e-books de romance, e-books de terror. Você vai ter uma surpresa. E os preços são super acessíveis. São mais acessíveis do que livros gringos, que geralmente a gente compra, né? Ali a edição física e tudo mais. Nacional, que é no formato e-book, formato digital, o preço dele varia de R$1,99 até uns R$10, geralmente. Mas eu compro, a maioria dos que eu já comprei é R$7,99, R$5,99, R$1,99. Então tem isso. E se você também você quiser investir, você pode fazer a assinatura mensal no Kindle Unlimited, que é R$20 por mês, e aí você tem acesso a vários livros. É como se fosse uma biblioteca. Você pega emprestado, lê, depois devolve. É super legal. E tem muito livro nacional lá. Você consegue ler de graça, né? Você só vai pagar a mensalidade. Outra coisa muito legal também, se você quiser investir e não gosta de e-book,
é investir em edições nacionais. Sim, as autoras nacionais, elas fazem tiragem dos livros delas, e eu me atrevo a dizer que são tiragens, assim, que dão um banho em muito livro gringo que tem por aí, tá? Olha, esse daqui é nacional, esse daqui também é nacional, olha que beleza. Então você pode entrar no perfil das autoras e pesquisar se elas estão fazendo a edição física. Uma dica que eu vi muito legal é que você poderia ler o e-book primeiro, e se você gostar muito, você compra a edição física pra ter aí na sua estante. E aí serviria até pra você reler, né, quando você quiser. Às vezes, na ressaca literária é muito bom pra ressaca literária fazer releitura de livros que você ama. Então fica aqui mais essa dica. A quarta dica é: tenha um cronograma de leitura. Rani, como assim? Tem um cronograma. Todo mês você define: eu quero ler esse livro esse mês. Faça um cronograma. Vamos avaliar. Por exemplo, esse livro aqui, umas 300 e poucas páginas, eu acho. Vamos supor que você tem como meta ler esse livro aqui nesse mês. Mas atenção, não se prenda às metas. O cronograma é só para você saber o que ler. Uma coisa que eu achei muito legal, que é sobre você ter rotina. Quando você tem uma rotina, seja para o que for, seja uma rotina diária, rotina para ler, uma rotina dos seus hobbies, você sabe o que você vai fazer. Você poupa energia. Não pensa que você tem vários livros, não sabe o que ler, aí você já decide. Você fala: não, esse mês eu vou ler Os Cavaleiros de Fogo. Quantas páginas tem Os Cavaleiros de Fogo? Eu vou me comprometer a ler uma quantidade de páginas, eu vou ler ali por hora. Então faça o seu cronograma com o livro. Se você vai ler por páginas, por dia, ou então por hora. Eu, particularmente, acho a tática de ler por hora melhor. Porque aí todo dia a gente tá com um humor diferente. O seu ritmo de leitura também vai acompanhar isso. Pode ser que um dia você leia 5 páginas, pode ser que no outro você devore metade do livro. Então eu acho mais interessante fazer por tempo. Por exemplo, meia hora por dia. Quantas páginas você lê, tá ótimo. Se você não quiser começar por livros muito grandes, você pode colocar contos, antologias. Antologias são livros que vêm várias histórias do mesmo tempo. Por exemplo, vem uma antologia de terror, então vai ter várias histórias de terror com vários autores, o que é muito legal. As histórias em um livro só e com escritas diferentes ajuda a variar, é bem legal. Então é basicamente isso. Monte seu cronograma. Que livro você quer ler? Quanto tempo? Se você quiser, coloque dias da semana, já vou falar mais sobre isso. E aí a dica 5 é outro complemento. Como eu disse, as dicas vão se complementando, que é: tenha dia e horário certo para ler. A rotina vai te fazer continuar. Então, se você não tem costume de ler, não precisa botar meta diária. Coloca 3 vezes, 2 vezes na semana, mas se comprometa. Essa semana eu vou ler esse livro e eu quero colocar a minha meta de meia hora por 2 dias na semana. Você vai naquele dia, na mesma hora, você pega e você senta e você lê. Que aí você vai estar criando uma rotina. É tipo uma rotina dentro da sua rotina. Então você já sabe: não, esse horário aqui eu deixei pra ler. Então, mesmo que dê vontade de ir pro TikTok, pro YouTube, não, você vai ler. Por meia hora, se você estiver muito agitado no dia, pode diminuir um pouco. Ou então comece com metas menores. 15 minutos por dia, 2 dias na semana, 3 dias na semana, tá ótimo. Você precisa dessa disciplina, hora e dia pra fazer. Porque é assim que a gente vai construindo um hábito e começa aos poucos. Pega um livro no menor, bota esse cronograma aí pra rodar. Por último, que pode ser um pouco polêmico, mas que eu acho que vale muito, tenha outros hobbies para além da leitura. Assim, Rani, você tá num vídeo, você ensina a ler, você não quer que a gente leia? Não, eu quero que vocês leiam, mas eu quero que vocês leiam de forma saudável, seja um escape saudável. Na nossa vida, é como se eu visse em algum lugar, não vou lembrar agora, mas é como se a gente tivesse vários pilares: relacionamento, amigos, família, hobbies. Tem uma youtuber que eu amo muito, que é a Femingos. Ela falava sobre criatividade e tudo mais, e ela dizia que o hobby é a brincadeira do adulto. Quando a gente é criança, a gente se distrai. O ser humano, ele precisa de distração. Então, quando a gente é criança, a gente se distrai e a gente relaxa brincando. Quando a gente cresce, a gente tem outras obrigações: trabalho, escola, faculdade. Acaba esquecendo as nossas brincadeiras, mas isso é muito importante para nossa mente. A nossa mente, ela fica literalmente doente se você só trabalha. Dá literalmente o burnout, né? Então, os hobbies seriam umas brincadeiras dos adultos. E quando eu falo brincadeira de adulto, não precisa ser uma coisa séria, tipo, fazer planilhas. Não, tem outros hobbies, porque se você concentra toda a sua vida em um pilar só,
Se, sei lá, num dia você tiver mal e não quiser ler, porque isso acontece, você ser leitor não é você ler todo dia, é o amor pelos livros, pelas histórias, mas tem dia que a gente tá meio pra baixo, a gente não quer ler. E aí, se isso aqui fosse o único escape saudável, vai rachar e você vai cair. Porque você não vai ter mais nada pra apoiar. Se você tiver outros hobbies pra apoiar a sua estrutura, né? Tá sendo uma viagem isso aqui que eu tô falando, mas eu acho que dá pra entender. Se você tiver outros hobbies pra apoiar a sua vida, no dia que o hobby da leitura travar, rachar, você vai ter outros pra apoiar. Você vai ter o de cozinhar, você vai ter o de costurar, você vai ter o de artesanato, você vai ter correr, de fazer uma caminhada, entende? Então, eu quero muito incentivar a leitura, mas sempre de uma forma saudável, porque eu sei, por experiência própria, que isso aqui pode ser que vicie de um mau jeito, que a gente acabe querendo escapar muito pra cá, né? E aí apoiando tudo nesses livros, o que não é saudável no sentido de nada que vire uma obsessão e te deixe muito, muito preso vai te fazer bem, sabe? Depois dessas dicas eu tenho certeza que você vai conseguir ter seu glow up de leituras. Se você quiser mais dicas e uma coisa mais um pouco aprofundada, deixei aqui na descrição o link do meu e-book no precinho. Te ensino a fazer o cronograma, eu te ensino as causas da ressaca literária, porque geralmente a ressaca literária, pra quem não sabe, é quando a gente tá lendo, aí do nada a gente não tem mais vontade de ler nada. Existem tipos de ressaca literária, dou dicas de coisas pra fazer pra você se concentrar na leitura. São 5 passos bem completos e ainda tem um bônus no final, que são 30 livros que eu indico pra você sair da sua ressaca literária, e também esses livros são ótimos pra quem quer começar a ler. Então, se você quiser ter acesso a essa lista, o livro tá aqui embaixo no precinho, não se preocupa, e investe em você para esse 2025 ser o seu ano de leitura. Mas é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, foi muito gostoso de gravar, falar mesmo aqui com você. E se você gostou, se inscreve no canal, vamos fazer crescer, vamos incentivar a leitura e me acompanha durante esse ano, porque vai vir muita coisa legal aí, de verdade. Ano novo, feliz 2025 e vamos juntas ler cada vez mais. É isso, um beijo e até a próxima.